A Prinsky Meditações apresenta o áudio de uma palestra do grande espiritualista Joel S. Goldsmith. A ciência da criação. Nunca tentamos fazer nada sem meditação. Nós nunca começamos nenhum trabalho sem entrar nas profundidades do nosso ser para fazer o contato consciente com Deus. Somos um com Deus, eu e meu Pai somos um, mas essa unidade não é de nenhuma ajuda para nós, exceto no grau de nossa compreensão dela. Deve haver uma percepção consciente de nossa unidade. Isso não significa simplesmente declarar, eu e meu Pai somos um, afirmando ou declarando enquanto pegamos nosso chapéu e casaco, apressados para irmos ao centro da cidade. Algo nos acontece quando nos voltamos para dentro e fazemos o contato para essa sensação da presença. É uma experiência tão vibrante e viva quanto um contato elétrico. Em nossa humanidade, estamos separados da fonte. Isso é o que constitui a humanidade, uma individualidade separada de Deus, uma individualidade à parte de Deus. Mas a humanidade é um sonho. Nós nunca estamos realmente separados de Deus, mesmo que o efeito sobre nós seja como se estivéssemos. Para subir acima da humanidade, isto é, acima das experiências de um ser humano e de eventos humanos, torna-se necessário, na verdade, que sintamos que temos Deus dentro de nosso próprio ser, fazer contato com Deus. Por essa razão, em todos os meus escritos, você descobrirá que a atenção é chamada à necessidade de começar com essa consciência pela manhã, e continuar com ela por todo o dia, até o sono chegar à noite, permanecendo constantemente na consciência da presença de Deus. Até agora, na maior parte do tempo, ficamos satisfeitos em aprender algo da verdade em algum livro, ou por fazer algumas afirmações. A partir deste momento, isso não será suficiente. Em algum momento durante o dia e durante a noite, você deve fazer este contato consciente com um ser interior, que nós chamamos Deus. Então, pelo resto da noite, você pode permanecer nisso. Mas faça esse contato, torne-o uma realidade. Na medida em que você conscientemente faz esse contato, sua vida será reconstruída. Na proporção em que você aprende a se voltar para dentro antes de empreender qualquer coisa, seja escrever, cozinhar, falar, comprar, independente do que possa ser. Se você realmente pratica esse retorno para dentro e faz o contato, sua experiência exterior será impregnada pelo Espírito, com sabedoria divina, com orientação divina, proteção e segurança. O mundo humano encontra segurança e proteção em dólares ou em armamentos. Mas nós encontramos nossa segurança e proteção em nosso contato com Deus. Nós vemos esse contato manifestando-se externamente como qualquer forma necessária para nossa experiência diária. Pode aparecer externamente como qualquer coisa, de notas de dólar a casas ou automóveis. Mas nós não pensamos em nada externo. Todo o nosso pensamento está em contatar este ser infinito, essa realidade infinita, essa divina presença que está dentro de nós. Jesus chamou isto de o Pai interior. Ele nos disse muito claramente que é seu Pai assim como era dele. Portanto, se estava dentro dele, deve estar dentro de nós. De que adianta ter um Pai interior, se não nos voltarmos para ele? Leia a história do filho pródigo. Ele também tinha um pai rico, mas não se voltou para o pai, ele voltou-se humanamente para si mesmo, e acabou com os porcos. Toda a nossa fé, confiança e esperança devem estar no poder que Paulo chamou de Cristo, que vive em mim. Esteja certo, no entanto, que meramente dizer que o Cristo vive em mim não vai adiantar. Você deve entrar em contato com ele. Não pense que você pode estar no mundo e ser do mundo, e ainda receber a luz divina fluindo para você de dentro. Mas quando você fez o seu contato com a fonte, então, você pode cuidar dos seus compromissos.
Como uma abordagem para entrar em contato, tente meditar sobre a realidade do ser. Então, volte-se para dentro e descanse. Veja qual mensagem vem até você a partir de dentro. Nunca duvide nem por um momento. Você receberá uma resposta para sua oração ou meditação. Nós olhamos para as colinas. De onde vem a nossa ajuda? Nós olhamos para as colinas, ou para as alturas da consciência. Nós olhamos para cima, dentro do nosso próprio ser. Nós olhamos para o ponto mais alto da nossa própria consciência, para ajudar em todas as circunstâncias. Nós nunca olhamos fora, ou além dos limites do nosso próprio ser. Deus criou tudo o que foi feito. Deus é consciência infinita, a consciência do ser individual. Essa consciência criou seu corpo, sua casa, seu trabalho. Tudo de que você está ciente é a emanação, expressão e manifestação de sua consciência, a consciência que é Deus. Agora, o que nos acontece na cena humana? Nós alimentamos o corpo que foi criado pela divina consciência. Nós o alimentamos de fora, e por causa de nossa aceitação da crença universal de que o corpo é alimentado de fora, sentimos que requer vitaminas, calorias ou algo adicionado a ele de fora. Você se lembra quando estávamos falando sobre suprimento, e chegamos à conclusão de que o suprimento, mesmo sob a forma de dinheiro, tem que ser tão espiritual quanto a oferta da própria verdade? Também concluímos que poderíamos ir dentro de nossa própria consciência e encontrar a verdade. Mas não, nós voltamos as costas para isso, e aceitamos a crença de que devemos sair por dinheiro. Se fosse verdade que existe um universo material, ou, em outras palavras, que existe um universo espiritual mais um universo material, então, seguiria-se que poderíamos ir para dentro do nosso próprio ser, para as coisas espirituais da vida, mas que nós teríamos que sair para as coisas materiais. Isso não é verdade. A verdade é que Deus é Espírito, e que Deus criou esse universo a partir de seu próprio ser. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é substância e realidade espiritual, portanto, nosso corpo deve ser tão espiritual quanto a consciência da qual é formado. Deve, portanto, ser possível ao nosso corpo ser alimentado de dentro, em vez de fora. Se o sentido mortal nos diz que somos desnutridos e subnutridos, ou que há uma deterioração deste ou daquele pedaço de corpo, até mesmo um osso do corpo, deve ser possível renová-lo através da consciência, que é a substância do nosso ser, ao invés de adicionar ao corpo de fora. A única coisa que impede que isso aconteça é a nossa aceitação individual de um eu material e um você material, o que resulta em aceitarmos como lei a crença humana de que somos alimentados de fora. Tudo no ensino do caminho infinito é um desdobramento, uma declaração ou reafirmação do ensinamento do Mestre, Cristo Jesus. Quando os discípulos se aproximaram dele e disseram, Mestre, nós temos comida, respondeu ele, tenho carne para comer que vós não conheceis. O que ele quis dizer foi que ele estava sendo alimentado por dentro. Consciência, espírito, a própria vida formou essa coisa que nós chamamos seu corpo e meu corpo. Esse espírito, essa substância, é a carne que a nutre. Quando nós revertermos a crença universal de que estamos sendo alimentados de fora, que a comida que estamos recebendo em nosso sistema está nutrindo o corpo, e quando conscientemente aceitamos a verdade de que somos alimentados de dentro, que a consciência que formou o corpo está alimentando, mantendo e sustentando-o até a eternidade, então vamos descobrir que o corpo está respondendo à lei espiritual. Você ainda pode continuar a comer, embora de uma coisa eu tenha certeza, seu apetite vai mudar, você desejará um tipo diferente de alimento, ou menos de certos alimentos. Por quê? Porque ninguém pode comer quando está cheio, e você se sentirá cheio, se estiver recebendo comida espiritual de dentro, 24 horas por dia.
Nós exigimos tal quantidade de comida porque não somos alimentados de dentro. Deus, Espírito, consciência divina é o princípio causador do nosso corpo, bem como do nosso trabalho, de nossa casa e de nossas atividades sociais. Deus é a consciência divina do nosso ser, a substância do nosso ser e a lei do nosso ser, mas devemos nos voltar para dentro, para reiniciar o fluxo que nós, como seres humanos, invertemos. Humanamente, o corpo dura uns 70 anos, mas muito antes disso, ele começa a se deteriorar. A comida de fora não faz um trabalho completo de alimentação, sustentação e renovação. Portanto, mesmo que tentemos renová-lo por meio dos alimentos que comemos, o corpo responde apenas 70 ou 80%, continuando a decair, até que esteja pronto para o túmulo. Isso sempre será verdade na cena humana. Só você, individualmente, e eu, individualmente, podemos reverter essa cena, de modo que o nosso corpo funcione eternamente, se assim o desejarmos, e no mesmo estado de perfeição em que estava no auge da nossa juventude e vitalidade. Nós determinamos isso neste momento. Fazemos isso conscientemente, revertendo a crença de que o corpo está sendo alimentado e sustentado de fora pela comida que comemos, e aceitando a verdade espiritual de que a mesma consciência que formou o corpo agora o está alimentando, nutrindo, mantendo, sustentando e renovando para a eternidade. Este deve ser um processo consciente. Deve se tornar uma atividade de sua consciência, porque a consciência é o princípio criativo da vida. Imediatamente, surge a pergunta: você está falando sobre o corpo material? E a resposta é que você não tem um corpo material. Como pôde Deus criar um corpo material? Deus é espírito. Deus é consciência. Deus é o princípio criativo deste universo. E Deus, o infinito, deve criar a partir de seu próprio ser aquilo que você tem chamado de corpo material, tratando-o como se fosse um corpo material, alimentação, roupa e banho, mas é seu corpo espiritual. A única coisa material sobre o corpo é o nosso conceito errôneo dele, e esse conceito errôneo não começou com você ou comigo. É uma crença universal, um conceito universal que nós, individualmente, aceitamos. Como Jesus poderia ter atravessado paredes ou caminhar sobre as águas? Como poderia Pedro ter andado sobre a água? Como poderia algum dos milagres ter sido realizado? E esses milagres não foram somente realizados por Jesus, mas por muitos dos grandes profetas. Moisés trouxe o maná caindo do céu e água brotando de uma rocha. Que tal Elias e Eliseu? E quanto a Moisés e a sarça ardente? Como poderia ter havido uma sarça ardente que não queimava, se este fosse um universo material? Por ignorância, aceitamos a crença universal, assim como nossos ancestrais aceitaram a crença de que o mundo era plano. Não era plano. No entanto, a crença de que o mundo era plano fazia com que as pessoas agissem como se fosse, e as mantinham escravas de um mundo plano, como se essa crença fosse verdadeira. O mesmo tipo de coisa opera em nós. Estamos em escravidão à crença de que temos um corpo humano, material, mortal. É por isso que não atravessamos paredes, mas não é para nós tentarmos atravessar paredes. Nós podemos fazer demonstrações mais elevadas do que isso. Para ilustrar, há uma história sobre um hindu que tentava por muitos anos tornar-se espiritual. Até que um dia, ele veio correndo para seu mestre, dizendo com entusiasmo: Mestre, eu fiz uma coisa maravilhosa. Eu atravessei o rio andando todo o percurso sobre a água. E acho que levei 30 anos para conseguir isso. A resposta seca do mestre foi: você poderia ter atravessado com o barco por 2 centavos. Tal feito não foi um milagre.
Da mesma forma, não estude com a finalidade de aprender a atravessar das paredes ou andar sobre as águas. Não, há algo muito mais importante que devemos fazer. Nós devemos viver por 90 ou 100 anos de idade, parecendo que temos 25 anos, segundo seus próprios ensinamentos. Não acho isso importante e não aspiro por isso. Não há muito mais do que estudar 30 anos para andar sobre as águas. Não deixe de ser um objetivo material. Afinal, ele mesmo morreu com 72 anos, e não vejo nenhum problema nisso, nenhum demérito em seu ensinamento. Isso é uma coisa que podemos fazer, mas nós não faremos isso sentando, esperando, ou olhando para a pessoa que o realizou, dizendo, como eu gostaria de ser assim. O corpo é mantido pela consciência. Você precisa começar a entender a lei da criação. Deus é sua consciência individual, e portanto, é a sua consciência individual que está criando, nutrindo, apoiando e mantendo seu corpo em sua saúde, harmonia e beleza a todo momento, e se assim o desejar, em todos os tempos, desde que você perceba conscientemente que está sendo alimentado, mantido e sustentado a partir de dentro. Se você fizer isso, assim será com você. Você pode estar inclinado a perguntar, isso é importante? Sim, é a parte mais importante de todo o seu desenvolvimento. Há apenas uma coisa importante neste mundo, e é demonstrar a Deus como a nossa vida, como a nossa substância, como nossa segurança, proteção, imortalidade e eternidade, provando que Deus é a única lei para o nosso ser. Se é verdade que Deus é a única lei para o nosso ser e que somos governados por Deus, mantidos e sustentados por Deus, então devemos mostrá-lo como juventude, beleza, vitalidade, força, inteligência, saúde e todas as outras qualidades divinas. Em outras palavras, existe alguma virtude em pregar essa verdade, e então mostrar o oposto? Não há nenhuma. Nenhuma. Os alunos não têm o direito de ir para o resto do mundo e dizer, você deveria estudar metafísica, você deveria voltar-se para Deus, e eles mesmos mostrarem tal falta de consciência a ponto de fazer o mundo retrucar. Por quê? Por seus frutos, você deve conhecê-los. Pergunte a si mesmo, estou mostrando a mais alta demonstração de que sou capaz? Se não, não é verdade que é só porque você não está trazendo suficientemente essa verdade para a expressão consciente? Em outras palavras, não estamos todos sentados, acreditando que existe um Deus em algum lugar que vai fazer algo por nós. Deixe Deus fazer isso? Em proporção à nossa falta de demonstração, nós indicamos que não estamos conscientemente trazendo isto para nossa experiência, que nós não estamos conscientemente renovando nosso corpo dia a dia. E nós nunca iremos, desde que pensemos em nutrição como algo a entrar no corpo pela boca. Não o que entra na boca contamina um homem, mas aquilo que sai da boca. Não é isso que vai nos alimentar, é aquilo que surge de dentro do coração, da alma ou da consciência que é nossa comida. Nossa demonstração é proporcional à nossa percepção consciente da verdade do ser. A saúde não é acidental. A harmonia não é acidental. Pode ser no mundo humano, onde existem alguns seres humanos que são saudáveis o tempo todo ou na maior parte do tempo. Na verdade, tais seres humanos são poucos e distantes entre si. Além disso, não sabemos nada do que se passa em sua consciência para explicar isso, ou o que sua consciência pré-existente pode ter trazido por eles. Isso nós sabemos. Se quisermos harmonia, paz, jurisdição ou domínio, temos que trazê-los em nossa experiência através do conhecimento consciente da verdade. Nós devemos cumprir as palavras do Mestre: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não devemos depender da verdade para nos libertar, devemos depender de nossa percepção consciente dessa verdade. Embarcamos em uma missão,
a realização de Deus como consciência divina, se desdobrando como nosso ser individual. Teremos que dar o próximo passo e perceber que esse corpo é mantido e sustentado pela consciência infinita que a formou, a consciência divina de nosso ser. Estamos sendo eternamente alimentados, não 3 vezes ao dia, mas 24 horas de todos os dias, desde dentro. Eu tenho carne para comer, a qual não conheceis. Mas todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. A consciência é a vida eterna. É a sua consciência. É a sua consciência como vida eterna, já que Deus é a consciência universal do ser imortal. Quando dissipamos a crença universal na deterioração de órgãos, funções ou estrutura óssea, nós somos renovados. Por quê? Porque não temos um corpo físico para ser remendado, e a percepção de que a consciência que somos construiu o corpo atua como uma renovação desse corpo. Essa consciência continuará a manter o corpo em sua forma original, substância, juventude e beleza. Cura espiritual. A missão do Mestre, o ministério do Mestre foi a cura espiritual. Não fazia diferença se era uma pessoa com ossos deformados ou uma pessoa cujos órgãos haviam cessado de funcionar, como no que chamamos de morte. Seu ministério era restaurar a consciência, da mesma forma que o Cristo da sua consciência está presente para restaurar até os anos perdidos pelo gafanhoto. A parte do corpo que já está morta, ou morrendo, deve ser renovada pelo Cristo, pelo estado de consciência que foi revelado a você como a substância do seu ser. Vamos voltar ao início deste capítulo para a afirmação de que nunca realizamos nada sem primeiro voltarmos-nos para dentro, sem esse contato, isto é, sem meditação. Se nós realmente esperamos que esse contato surja na forma do que for necessário para nossa demonstração, não poderá ele surgir na forma de um corpo, órgão, função ou osso. Se puder surgir na forma de transporte ou companheirismo ou provisão, por que não deveria vir como corpo? Virá como todas as formas concebíveis necessárias para o cumprimento da missão messiânica, que é a vida eterna. A missão do Mestre era revelar a vida eterna para você e para mim. Através de que processo? Através do processo de uma consciência a par da verdade, que conhece a verdade. Então, nós devemos, através dessa mesma consciência crística, renovar e restaurar os órgãos e funções do nosso corpo. Nós podemos fazer isso somente no grau em que percebemos que a consciência, Deus, é a substância da nossa forma, e que somos alimentados, nutridos, apoiados, mantidos e sustentados de dentro. Isso é verdade no nosso corpo, é verdade sobre a essência de nossos negócios e sobre a substância de nosso lar. Podemos ser sempre renovados, sempre restaurados, sempre recarregados com energia divina, se conscientemente entrarmos em contato com a fonte do nosso ser, que é Deus, nossa consciência individual. Preste especial atenção a estas declarações do Mestre. Eu tenho carne que não conheceis. A água que eu lhe der, será nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Essa consciência dentro de seu próprio ser surgirá dentro de você como vida eterna, não vida eterna após o corpo descer na sepultura, mas vida eterna aqui e agora, eternidade consciente, imortalidade, nesta forma. Estamos renovando o corpo agora, dia a dia, na compreensão da verdade de que Deus é Espírito, e que, portanto, o princípio criativo é espiritual, aquilo que é criado é espiritualmente autossustentado e automantido. Essa é a fonte eterna da água e da carne que o mundo exterior não conhece. Ao meditar para chegar a essa realidade do nosso ser, vamos conscientemente perceber que, toda vez que tocamos essa fonte interior, nova vida começa a fluir. Torna a carne vital, firme e forte,
porque é permeada de vida a partir de dentro. A consciência faz isto, a consciência que é Deus. Tratamento como escuta silenciosa quando estamos no silêncio, isso é um tratamento. Esse é o tipo de tratamento que damos a cada circunstância que surge em nossa experiência. Um por um, seja ou não um problema do corpo, do trabalho, das relações domésticas, ou alguma fase da saúde, devemos manter esse tipo de tratamento. Não no sentido de uma fórmula, não no sentido de fazer muitas declarações, mas no sentido de deixar a consciência divina nos dizer qual é a verdade. Um tratamento não deve consistir em sentar-se e passar por um ritual de fazer declarações sobre a verdade. Um tratamento deve ser um retorno ao Pai interior, perguntando: qual é a verdade sobre os negócios, sobre o corpo, saúde, sobre o meu vizinho, sobre a crença universal da guerra? E então, deixe a consciência divina contá-la a você. Nunca acredite que ler a verdade, memorizá-la ou recitá-la produzirá o efeito que você procura. Isso serve apenas como um meio para um fim. Você mesmo, deve voltar-se para dentro e deixar a consciência divina lhe dar um tratamento. Você não dá o tratamento. Você recebe o tratamento da alma. Está claro, agora, que tudo tem que vir de dentro, até mesmo o tratamento? Um tratamento é uma transmissão de dentro, e não algo da boca para fora. O tratamento é necessário desde que estejamos em ignorância, desde que sejamos manipulados por crenças universais. Na medida em que sofremos por qualquer forma de pecado, doença, falta ou limitação, precisamos de tratamentos, mas não tratamento de fora. O tratamento deve ser de dentro. Então você vai descobrir que esse tratamento é substância, é poder e a lei. Você nunca se perguntou, depois de ter se lembrado de algumas dessas declarações e de as ter fielmente repetido, por que você não conseguiu a saúde, a harmonia ou a riqueza que você esperava delas? Essas declarações eram externas a você. Você estava enchendo uma boneca de serragem. Você estava se enchendo de um tratamento serragem pronta para uso. Mas nosso tratamento não consiste em pensamentos prontos, fórmulas. Nosso tratamento é um tratamento de paz. É um tratamento da consciência que se expressa. Ele vem inteiramente e diretamente de meditação, e nesse nível, trará resultados. Ele dará frutos como curas e saúde melhorada. Você deve trazer a sensação correta de tratamento, banir a ideia de tratamento por fórmulas, eliminar a ideia de que o tratamento pode sair dos livros, ou que você pode usar e repetir qualquer tratamento que encontrou em meus escritos ou gravações. O tratamento é poderoso somente quando vem através de todo o poder de Deus por trás disso. O tratamento deve vir do centro interior, da consciência divina em você. Só então ele é substância. Então ele está alimentando, sustentando, mantendo e fazendo prosperar. Você não dá um tratamento. Você o recebe e não o recebe de um homem ou de uma mulher. Você recebe o tratamento de Deus. Deus proclama, anuncia, declara-se a partir do centro do seu ser para a sua consciência. Então esse tratamento é um princípio criativo. Se algo vem espiritualmente através de Deus, isso irá renovar você. Você morrerá diariamente para a carne e renascerá. E com isto, não quero dizer fazer a passagem, morrer. Quero dizer que você vai perder a mortalidade e ganhar a imortalidade aqui e agora. Você perderá a velhice e ganhará a juventude. Você vai perder carne decadente, e a descobrirá renovada, isso se o tratamento vem de dentro, se tem a substância da verdade, se vem para fora, da consciência para você. Quando um praticante é muito ativo nessa prática, ele pode às vezes achar que não se sente bem. Ou ele sente dor física, aflição, doença, dores de cabeça e afins,
ou ele tem sentimentos deprimidos ou de desalento. Todos os graus de reações negativas podem ser experimentados em tempos diferentes. Não quero dizer que um praticante sofra assim continuamente, mas é provável que ele acorde de manhã ou à noite com sintomas de doença ou angústia, ou mesmo senti-los durante o dia. A primeira tentação é perguntar: o que há de errado comigo? Isso não deveria estar acontecendo comigo. Deixe-me alertar os trabalhadores sobre essa reação. Esses sintomas não são realmente seus. Eles são causados por alguém que está martelando você por ajuda, e você não está reconhecendo isso. Você está aceitando a palavra eu, e tomando tudo isso como se você estivesse doente. Esteja alerta para isso. Todos que participaram deste trabalho sabem que há pessoas se aproximando deles mentalmente, dia e noite, às vezes clamando por eles. Se você não está alerta, você vai tomá-lo pessoalmente e reagir à emoção ou sentimento negativo. Se os praticantes não tiverem o cuidado de manter essa palavra eu, eles podem pensar em eu como Jane, de ou Joel, não reconhecendo que, quando essas coisas negativas vêm a nós, eles indicam que outros estão buscando ajuda. Aos trabalhadores ativos, eu digo, por favor, lembre-se. Primeiro, mantenha essa palavra em seu devido lugar. Cada vez que você pensa na palavra eu, automaticamente saiba que você está pensando em Deus. Segundo, perceba sempre que o pedido de ajuda não é para você. Não é um chamado para o seu entendimento humano. Aquela chamada por ajuda é para o seu estado de consciência desenvolvido, aquele estado de consciência que faz o trabalho de cura. Aqueles que estão chegando a ele não se importam com Jane, de ou Joel. Todos eles se importam em alcançar o estado desenvolvido de consciência que é uma consciência de cura. Eles não se importam de quem ou através de quem a cura vem. Se tivéssemos a capacidade, poderíamos voltarmos-nos para Jesus Cristo, para a mente que estava em Cristo Jesus e através disso, encontrar cura. Nós não o fazemos apenas porque talvez pensemos que o intervalo de anos nos separa dessa mente, não percebendo que a mente de Cristo Jesus está aqui, e é a nossa mente. Trabalhadores ativos, se você está curando, ensinando, lecionando, ou escrevendo, lembre-se que alguém, em algum lugar, está se aproximando de você. Conforme essa pessoa toca sua mentalidade humana, você pode se sentir um peso em você. O que alguns podem chamar de transferência de pensamento pode ocorrer, e você pode acreditar que está doente, enquanto é a pessoa que está chamando, dizendo que ela está em necessidade de ajuda. Ao primeiro sinal de doença, desânimo ou medo, esteja alerta e perceba que alguém está buscando Cristo, mas não por qualquer identidade ou mentalidade humana. Ele está procurando Cristo de seu próprio ser, e Cristo está respondendo. Saiba, esta sugestão de negatividade não pode usar minha mente para sua operação ou estabelecimento. Esteja alerta para estas condições. Nunca um praticante deve identificar sua individualidade pessoal com a prática. É o Cristo que é o praticante, e é o Cristo que está lidando com a prática. Não é uma pessoa. Praticantes serão arrastados para baixo se eles se deixarem atrair como seres humanos, ou se eles não reconhecerem que essas coisas negativas que vêm para eles são apenas a influência de pacientes e do mundo deles. Em vez de olhar para o mundo humano e tentar mudá-lo, sente-se e busque unidade com o Espírito. Perceba o que o universo espiritual é, ou a atividade espiritual é. Em outras palavras, não tente pensar na pessoa que tem o resfriado, nem tente ajudá-la a se livrar disso. Na medida em que o resfriado não tem realidade, não adianta tentar se livrar dele. Mas desde que se apresente como uma aparência, certamente algo deve ser feito sobre isso. Esse algo é se unir com o infinito, com o espírito, com a alma, e observar a realidade em desdobramento. Observe a verdade, o ser real,
vir à luz. A ideia é parar de lutar contra essa cena do mundo, pare de lutar com o sonho de Adão, pare de lutar contra a ilusão. Sente-se e fique em paz, e deixar a realidade se desdobrar e se manifestar. A meditação é a parte mais importante do nosso trabalho. Embora haja muitas maneiras de alcançar silêncio e meditação, encontrei apenas um caminho que atende à minha própria necessidade. Eu sento em silêncio, com minha atenção centrada em algum lugar entre os olhos e um pouco acima, e tomar algumas palavras como vida, ou Deus ou Espírito, e pondero sobre isso. Enquanto meu pensamento tenta vagar, volto gentilmente para a mesma ideia. Eu não sinto nenhuma sensação de impaciência comigo mesmo, nenhum sentimento de frustração. Não importa quantas vezes o pensamento vagueia, eu o trago de volta para aquela única palavra. Se você tentar este método, eventualmente, descobrirá que pensamentos externos intrusos não vêm e você será capaz de sentar-se tranquilamente, em um estado de meditação pacífica. Pode levar dias ou pode demorar meses para adquirir essa firmeza da mente, mas virá, se você tiver paciência e perseverança. Não tente ficar quieto por mais de 3 a 5 minutos, a menos que você sinta gosto nisso. Estamos fazendo isso apenas para uma percepção consciente de nossa unicidade, ou para fazer nosso contato com Deus. Quando alcançamos isso, alcançamos nosso propósito. Nós não estamos tentando ver luz, ou ter experiências. Se eles vierem, não há nada de errado nelas. A única coisa errada seria tornar-se tão fascinado com essas experiências a ponto de perdermos nosso caminho por focarmos em muitas delas. Depois de termos tido nossos poucos minutos de meditação e alcançado o clique, o sentimento da presença de Deus, nos levantamos e cuidamos dos nossos negócios. Se ao meio-dia, descobrimos que temos alguns minutos livres para este propósito, nós repetimos o processo, fazemos a mesma coisa de novo à noite e no meio da noite. Por quê? Porque, em última análise, tomando essas oportunidades 3 ou 4 vezes por dia, a meditação vai se tornar uma parte tão importante do nosso ser que estaremos em meditação 24 horas por dia, acordados ou dormindo. Então não teremos que passar por um processo de cura quando alguém nos chama. Já teremos passado por todas as preliminares e poderemos dizer, obrigado, Pai. Aí, então, entendemos a razão de toda a prática preliminar. Em última análise, o tratamento se torna uma coisa muito simples. Aprendemos a descartar instantaneamente todas as sugestões negativas que nos chegam. Vamos supor que estou andando por uma loja, e estou tentado a arrebatar algumas joias. O pensamento imediatamente vem: que tipo de bobagem é essa? De onde veio disso? Essa tentação não é parte da minha natureza. Eu ando para casa e isso termina. Eu não trataria isso. Eu apenas continuaria andando e largaria a coisa toda depois do firme reconhecimento de que uma tentação como essa não faz parte da minha consciência. Na medida em que o pecado, doença, falta e limitação são realmente apenas crenças universais que se apresentam a nós clamando por nossa aceitação ou rejeição, devemos tratar de rejeitá-las imediatamente. Mas se nós anexamos a palavra eu a elas e dizemos, eu não me sinto bem, estou ficando gripado, nós aceitamos a tentação ou a sugestão, e 1 hora depois ou 1 dia depois nos encontramos mostrando os resultados dessa aceitação. Suponha que disséssemos, espere 1 minuto. De onde é que uma coisa assim vem? Uma tentação do nada universal. Eu não vou aceitar um pensamento como esse, não faz parte da lei de Deus e não faz parte de mim. Nós, então, seguiríamos em frente, e nosso tratamento da crença consistiria em afastarmos-nos rapidamente dela. Desejo que todos nós tenhamos coragem de adotar essa forma de tratamento.
Quando qualquer tentação vem em relação a nós mesmos ou a outro, devemos dizer, não. Adeus a você. Você é uma tentação, sugestão, aparência, não há nada de real em você, e eu não estou te aceitando. Assim, muitas vezes encontraríamos a cura rapidamente. Sempre que sentir o chamado para meditar, medite. Pode ser que, às vezes, quando você está falando com uma pessoa ou falando para um grupo, você se encontre impelido a parar, a fim de entrar em meditação, por nenhuma razão humana de que você possa estar ciente. Não é necessário que você saiba o motivo disso. É a mente se desdobrando, e quando sua meditação é concluída, você pode continuar com sua palestra ou conversa. Não fique surpreso por saber, mais tarde, que alguma necessidade foi atendida, alguma chamada foi feita no instante em que você se sentiu impelido a meditar. Pode ter sido de alguém que você conhece ou não. Os médicos dos hospitais frequentemente nos dizem que seus pacientes se recuperaram milagrosamente, sem motivo conhecido por matéria médica. Às vezes, eles acrescentam que alguém deve estar orando. Um paciente que assim se recupera pode saber o motivo. Possivelmente ele pediu ajuda espiritual ou tinha algum amigo ou parente que trabalhava dessa maneira. Outro paciente é curado apenas por alcançar seu conceito de Deus, e ao fazê-lo, ele tocou o nível de consciência de alguém vivendo a vida espiritual. Então, mesmo que não saibamos o porquê, devemos sempre responder a esses apelos internos para meditação e silêncio. Como seria possível, para um homem como Stardale, absorto em uma vida de crimes, de repente encontrar-se a si mesmo tão iluminado, a ponto de se libertar de todo o sentido do pecado e da doença? Minha opinião, depois de ouvir a história dele, é que esse homem, consciente ou inconscientemente, deve ter dito para si mesmo, Deus! Não há uma resposta para tudo isso? Não posso sair dessa miséria de alguma forma? Possivelmente ele estava pensando seriamente em Deus como Deus, ou como algum tipo de presença que pudesse fazer alguma coisa. Disto podemos ter certeza, houve um clamor em seu ser, por algo que lhe parecia como uma influência protetora, uma presença de amor. Ao fazer isso, ele talvez tenha tocado a consciência de alguém orando no nível do relacionamento impessoal e ele então recebeu uma resposta. Estou convencido de que há muitas pessoas que têm experiências maravilhosas de uma natureza espiritual, sem que saibam de onde vieram. Elas fizeram um contato neste plano com alguém que está rezando. Não é preciso estar orando por alguém. Na verdade, eu nem acho que alguém possa orar por qualquer pessoa. A oração é a união consciente com Deus. A oração é estar em sintonia com o infinito. A oração é a percepção de Deus se revelando como uma presença e poder reais. Enquanto estamos vivendo nesse estado de consciência, não pode a infinidade de Deus incluir alguém que se eleva a essa consciência que é tão real em nosso pensamento? Por que não? Quando uma pessoa está tentando encontrar algum tipo de Deus ou Cristo, algum tipo de ajuda, com todo o seu ser, por que ele não deve tocar o seu nível ou o meu nível de consciência quando estamos no processo de perceber e tocar Deus, aqui e agora? Isto é o que acontece com você quando um praticante está trabalhando para você. Você não sabe o minuto ou a hora em que o praticante está no trabalho. Você não está sintonizado com nenhuma consciência pessoal, nem com seu pensamento. Você pede por ajuda e deixa todo o assunto. Às vezes você coloca uma carta para um praticante na caixa de correio, sabendo que ele não vai recebê-lo por um dia ou por vários dias. Mas você tem sua cura naquele minuto, ou naquela hora, ou 6 horas depois. De qualquer forma, você consegue isso muito antes de o praticante receber sua carta. Como isso pode acontecer? O que você fez foi sintonizar-se com o seu mais elevado senso de consciência de Deus,
que, no momento em que você pensou, personalizou-se como seu praticante. Seu praticante estava vivendo na percepção de que eu sou Deus, e esse eu é onipresente. Seja onde e quando for que alguém alcança o desdobramento e revelação de Deus, ele toca essa consciência crística. Um praticante não tem que saber humanamente que você está se aproximando para receber ajuda. Você pode achar que você estava buscando o Sr. Jones ou Sra. Smith, mas você não estava. Você estava estendendo a mão para o Cristo. O Cristo é o estado desenvolvido de consciência do praticante. Não é possível que alguém mais pelo mundo, no mesmo momento em que você chegou a Deus ou ao Cristo, também estendeu a mão, tocou a mesma consciência crística que você tocou, e obteve sua cura? Nenhum dos dois fez um contato humano, pois ele pode não ter conhecimento do praticante, e a sua mensagem pode ainda não ter chegado ao praticante. Quando você chega a um praticante por ajuda, você deve tocar algo maior do que o pensamento ou a personalidade do praticante. Você deve tocar aquela mente que estava em Cristo Jesus. É onde e quando a cura acontece. Alcançando a consciência de Deus, todo o segredo está em atingir a consciência real, o sentimento real da presença de Deus. Sem esse sentimento, ainda não temos a garantia de que as declarações, as afirmações e as negações que fazemos são verdadeiras. Você não pode combater o erro depois de saber que Deus é a única realidade do ser. Você então percebe que o erro existe como uma aparência. Você reconhece que ele existe para o sentido ignorante daqueles que ainda não estão cientes de sua verdadeira identidade. Mas isso não significa que você tem que lutar contra isso. Isso significa que você deve se sentar em paz e perceber o nada que isso é. Nada disso tem qualquer importância, nenhuma verdade sobre Deus, sobre os homens ou sobre o erro é de qualquer importância, a menos que você tenha a sensação real desta presença. É tão fácil repetir, minha vida é Deus, Deus é a minha vida. E 5 minutos depois começar a temer porque morrerá. É uma coisa fácil de fazer a afirmação, eu não tenho que ter medo de germes, infecção ou contágio. Eles não são poder, e alguns minutos depois, é tão fácil ficar com medo dessas mesmas coisas. As afirmações e as negações não farão o trabalho. É o sentimento, a convicção absoluta, a percepção interior que, quando chega, preenche todo o corpo com um senso de realidade, poder e domínio. Uma coisa é dizer a uma criança, vai e atravesse a rua, sua mãe está bem atrás de você e não há perigo. Outra coisa é uma mãe pegar a mão da criança e atravessar a rua com ela. No primeiro caso, a criança pode ou não acreditar que não há perigo, ou pode acreditar e ainda ter medo. Mas uma vez que ele sente a mão de sua mãe, todo o medo se vai. Isso é o que estou tentando trazer. É fácil dizer, Deus está com você embora você faça sua cama no inferno. Mas não há poder nas palavras, até que você realmente tenha sentido a presença de Deus, quando você está andando na rua ou indo a um hospital para ajudar alguém. Suas palavras devem ser sentidas, realizadas em Deus. Certamente, não há presença ou poder à parte de Deus, e nossa segurança vem quando sentimos isso. Mais e mais pessoas perguntam, você acreditar em Deus? Certamente, nós acreditamos em Deus. Mas em que nós acreditamos? Sentir Deus, tocar Deus, alcançar a realidade de Deus, não é mais acreditar em Deus, isto é a experiência de Deus. Quanto mais você sentir isso, menos poderá falar sobre Deus. Nós falamos sobre Ele, quando deveríamos ser capazes de olhar para cima e vê-lo. E se pudéssemos, ninguém teria que falar sobre isso. Deveria ser assim com todos nós. Devemos ser capazes de vê-lo e senti-lo, se não com os olhos, pelo menos com nosso sentido interior,
nossa intuição. Deus é realidade. Na cura ou no ensino, com um paciente sentado diante de você, é inútil fazer declarações ou recitar citações da verdade, com o propósito de preencher ou satisfazer o seu pensamento. No ensino, é inútil memorizar muitas coisas dos livros, e depois ir diante de uma audiência e recitar coisas das quais você não sabe nada, coisas que não fazem parte de sua consciência. Essas declarações não são poder, eles são nada mais do que as palavras que saem da garganta humana. Eles não carregam substância nem essência. Às vezes, você pode chegar a um período em que você não tem nada a dizer, onde a resposta não está lá. Então, volte-se para dentro, para Deus. E se for melhor não dizer nada, então não diga nada. Deixe que Deus o faça. Deixe o trabalho ser feito em silêncio. Assim mais poder em um segundo de silêncio que em uma hora de conversa. A letra mata, mas o espírito dá a vida. Então, deixe que isto venha através do silêncio, através do espírito, ao invés de palavras que podem ser inventadas. Alguns de vocês estão se conscientizando do fato de que um princípio de vida espiritual e cura espiritual diferente de qualquer uma das abordagens que foram dadas a você antes, está lhe sendo apresentado. Mas isso não significa que o princípio envolvido seja algo novo. Não há nada de novo sobre isso, é o princípio revelado por Jesus Cristo, como estabelecido particularmente no Evangelho de João. Por este princípio, torna-se claro para nós que não julgamos o mundo espiritual pelo que observamos no mundo humano. Pelo contrário, entramos em uma consciência do que é o mundo espiritual através do olhar de Deus. Meu reino não é deste mundo. Não há como julgar o reino espiritual olhando para a aparência. Quando Jesus falou da carne para comer que não conheceis, e da água viva, sabemos que ele estava revelando um princípio interior, um que aqueles do mundo não conhecem. Porque tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? No entanto, este é o princípio que é capaz de nos alimentar, proteger, sustentar e manter. Nesta abordagem sobre a vida espiritual e demonstração, ficamos com a palavra Deus sempre que somos chamados para ajudar. Esqueça imediatamente o nome, o corpo e a doença do assim chamado paciente e vá imediatamente para a palavra Deus e assim prossiga. Quando nos voltamos para a palavra Deus, dizemos: o que é Deus? A resposta pode voltar: Deus é a vida eterna. Deus é espírito. Portanto, incorpóreo e sem incorporação material Deus é a alma. Deus é lei. No momento em que começamos a ter uma pequena visão do que Deus é, saímos disso para perceber: tudo que Deus é, eu sou. Portanto, não sou eu tão incorpóreo, tão imaterial quanto Deus? Eu sou tão imortal e tão eterno na minha presente encarnação quanto Deus é, visto que Deus não se vale de qualquer incorporação ou corpo. Se você permanece nesta linha de consciência, como pode aceitar qualquer ensinamento que acredite que existe um corpo deixado para ser enterrado, enquanto ela, consciência, continua a viver? Nós não estamos olhando para você e trazendo você de volta para Deus. Estamos olhando para Deus e trazendo Deus diante de você. Quando conseguimos fazer isso, descobrimos que você é tão infinito, imortal, espiritual, incorpóreo quanto o próprio Deus. Quando fazemos isso, vemos que não podemos deixar nada, não há lugar para irmos, nem nada para partirmos, estamos sempre aqui como parte de nossa própria consciência. Não podemos misturar essa abordagem com qualquer abordagem anterior. Nós estamos de todo o coração com o ensinamento de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo o que sou como consciência, meu corpo é. Portanto, posso apresentar meu corpo a você, mesmo depois de crucificá-lo. Eu posso produzi-lo para você, não como um corpo fantasma, mas como ele é.
mesmo com as chagas abertas. Um fantasma não tem carne e sangue como eu tenho. Nesta abordagem, seu corpo é realmente a ideia ou a reflexão ou a expressão da consciência que você é. Você é consciência e seu corpo é sua imagem e semelhança. É por isso que, quando você me vê, você diz, parece Joel Goldsmith. Certamente, meu corpo está expressando exatamente meu estado de consciência. Se meu estado de consciência se elevar mais perto da consciência de Cristo, meu corpo mostrará uma aparência melhor. O exterior é o reflexo do interior. O interior é o eu real, enquanto que o exterior é a imagem ou reflexo, expressão dele. Quando você tem um problema, nos sentamos e então sabemos a verdade. Saber a verdade é um processo diferente de fazer declarações sobre a verdade. Por exemplo, alguém pode vir até nós e nos contar que tem uma doença cardíaca. Nossa resposta é: tudo bem, qual é a verdade sobre essa situação? Qual é a dificuldade com a qual estamos lidando? Então, começando com Deus, percebemos, Deus é vida eterna, espírito incorpóreo. Na consciência, não existe uma coisa como um corpo físico ou um órgão chamado coração. O que está aparecendo como um coração ou outro órgão é apenas o aspecto material ou mortal de alguma ideia ou atividade divina da vida, do próprio Deus. Deus é o princípio criativo do seu próprio ser, e este ser é tão espiritual quanto ele, e portanto, toda formação, toda expressão, deve ser tão espiritual quanto a mente que a concebe. Aquilo que a mente concebe nunca pode voltar-se e controlar a mente. Nenhuma formação de vida pode destruir a vida. Então, se o coração existe como uma ideia divina, criada por Deus através do instrumento da mente, como pode se virar e destruir a mente que fez isso? Sempre a ação, a jurisdição, a lei, está na mente controlando o que quer que ela cause. Portanto, o coração não pode ser uma lei para Deus, para a mente, para a vida, para a consciência que a formou. Deus, a consciência do indivíduo, é a lei para a sua criação. Isso inclui o corpo também, com seus órgãos e funções. Agora que nós reconhecemos essa verdade, nós nos sentamos em silêncio por um tempo e deixamos isso se firmar em nossa consciência, até sentirmos o clique da resposta. Esse é o nosso tratamento. Conhecer a verdade, sentindo essa unidade com Deus. Nós não afirmamos, o coração não faz isso, ou o coração não pode fazer isso. Nós não fazemos um monte de declarações. Esquecemos a coisa toda, a menos que em 6 ou 20 horas depois, não sintamos o benefício disso. Nesse caso, podemos nos sentar e perguntar, qual ponto da percepção eu perdi? Talvez nós passemos por um pequeno processo mental de percepção, de saber a verdade, mas depois deixamos isso em paz. Se você tentar misturar este ensinamento com os ensinamentos em que afirmação e negação são usados como agentes de cura, não vai funcionar. Não me entenda mal quando digo isso. Não estou a dizer que essas abordagens estão erradas, e nunca digo, isso é melhor que aquilo. Só isso eu digo, por favor, tente não misturar esses diferentes ensinamentos. Se você quer que este princípio e ensino funcionem em sua vida, limpe as coisas que podem entrar em conflito com eles e dê a oportunidade de se desenvolverem dentro de você. Então, se não é seu ensino, você terá que encontrar outro. Essa não é uma verdade que afirmo ter descoberto, mas é um modo de vida que, viajando por mais de 28 anos de trabalho, observei o princípio em operação durante todo esse tempo. Agora, ao falar e escrever sobre isso, estou dando a você a oportunidade de experimentá-lo por si mesmo. Tudo o que você precisa fazer é abrir sua consciência para Deus. Deus revela a você o caminho que você deve seguir. Então,
Permaneça nesse caminho particular, desde que se prove que seja ele o seu caminho. Em nossa abordagem, começamos com a palavra Deus. Tudo que descobrimos que possa ser Deus e sua imagem e semelhança, ou a individualização de Deus como ser, nós reconhecemos isso, e então nós, em breve, começamos a entender o que somos, o que é a mente e qual é a expressão. Através disso, chegamos a compreender o que queremos dizer quando falamos de oração e tratamento. O procedimento que descrevi acima em relação à condição cardíaca foi um tratamento. Mas sentar em silêncio e ouvir nos deu a consciência interior e a confiança interior. Quando vem de Deus, isso é realmente a oração ou a parte do tratamento que é eficaz. Enquanto você está trabalhando desta maneira, olhe para Deus e você encontrará o princípio. Olhe de Deus para você, e então veja que, tudo que Deus é, você é. Integridade espiritual. Não pense, por um momento, que você pode ir longe nesse caminho e ainda levar uma vida completamente pessoal. Não pense, nem por um momento, que depois de ter tocado neste caminho, você pode voltar a seus velhos modos de vida. Se você tentar fazer isso, perderá o caminho. No momento em que você toca neste caminho, parte de você é dedicada a Deus, parte do seu pensamento consciente é dedicada a Deus. Se você se permitir entrar na sensualidade, no ódio ou no medo, você estará descendo do seu estado de consciência desenvolvido. Você então viverá mais baixo do que o seu estado real de consciência, e viver abaixo do nível de sua própria consciência é um pecado contra o Espírito Santo. É característico da pessoa não saber nada sobre o Cristo ou o seu significado satisfazer seu senso pessoal de ganância, amor, ódio ou medo. Ele pode ser perdoado por isso, se ele não sabe nada melhor. Mas no momento em que você percebe que o Cristo em você é uma influência como fermento para todo mundo, e não mantém essa luz em sua consciência e não vive de acordo com essa luz em seu próprio ser, então você deve colher o resultado. Em uma medida, todo mundo que segue esse caminho deve sentir-se chamado a viver em plano mais elevado de consciência do que tinha antes. Não pode permitir-se entrar no mesmo grau de ódio, medo, animosidade, ciúme ou infidelidade. Em um grau cada vez maior, deve-se verificar e lembrar, não, eu estou mantendo essa luz. Eu consegui um certo grau de iluminação e devo manter essa luz para o benefício do mundo e para mim. Eu não posso descer e satisfazer os instintos mais baixos da existência. Jesus nos adverte que também pecamos por pensamento. Então eu, pessoalmente, creio que a repressão e a autocensura serão de muito pouco valor. Vejo muitos líderes espirituais caírem pela sexualidade, porque seu ego se julgou acima de suas características humanas, mas, na verdade, elas continuavam lá, muito mal resolvidas. Creio muito mais, como o próprio Joel relata a seu próprio respeito, que o estado elevado de consciência, quando verdadeiro, naturalmente traz o desinteresse por padrões mais baixos. Não defendo a autocomplacência, mas tudo tem seu tempo. Não adianta se iludir que tem um padrão altíssimo e ficar se remoendo por dentro. O melhor é trabalhar a consciência com a maior humildade possível e deixar que ela mesma se estabeleça. Posso assegurar-lhes, também, que à medida que você for mais alto nesse caminho, ao alcançar o nível em que você começa a praticar isso, torna-se cada vez mais evidente que você não pode mais viver sua vida para si mesmo, seus amigos ou até mesmo sua família. Sua vida deve ser vivida para Cristo. Isso se torna a primeira consideração e a última, e se outras exigências forem feitas sobre você, mais cedo ou mais tarde você se livrará delas. Essas outras demandas podem ser compreensíveis até chegar a esse ponto em que você começa a ser chamado para prestar ajuda. Devemos nos tornar menos e menos preocupados em dar tratamentos a nós mesmos, ou querer ajudar no suprimento ou na saúde.
Se chegarmos a essa luz com clareza suficiente, nunca ficaremos sem suprimento ou saúde. Mas o erro está em levar em consideração as coisas deste mundo e tentar usar essa verdade para ganho pessoal. Ao chegarmos a este nível de desdobramento espiritual, deixamos que todas as coisas sejam adicionadas a nós. Nós não nos sentamos e fazemos trabalho mental para nós mesmos. Nós sentamos e conscientemente percebemos que essa luz é a luz do mundo. Nossa responsabilidade é viver tão perto quanto possível, de acordo com nosso maior sentido de luz desdobrada. Nossa responsabilidade não é pensar em nós mesmos em termos pessoais, mas em termos de manter a integridade da mensagem, e deixar que ela funcione. Pense, por exemplo, em dirigir-se a um grupo de empresários, contando-lhes o princípio que opera nos negócios, e depois ter esses homens descobrindo mais tarde que a pessoa que expôs tão claramente o princípio tem enganado seu vizinho. Não funciona. Mesmo sem evidência concreta de desonestidade, os homens a quem você poderia falar sentiriam isso. Não se pode ficar de pé neste trabalho vivendo uma mentira e não ter isso refletido exteriormente em alguma forma. Inevitavelmente, tudo torna-se conhecido. No entanto, isso não significa que cada um de nós que dedicou sua vida a esse trabalho tenha atingido perfeita cristandade. Significa apenas, no que diz respeito ao motivo, intenção ou propósito, viver tão perto desta integridade como nós conseguimos. Neste trabalho, não podemos viver uma mentira sem ter aqueles que estamos ensinando, ou aqueles com quem estamos falando ou ensinando, percebendo isso. Portanto, desde o começo, a partir deste minuto, toda vez que você se sentir tentado a entrar em algumas das formas humanas inferiores, negativas, tente levar-se a si na percepção: não é mais minha vida fazer como eu escolho, essa é a vida de Cristo, que está sendo vivida para o mundo, para mostrar e promover os benefícios disso. Desta forma, continue elevando-se cada vez mais alto na consciência. Já fiz minhas objeções acima, mas gostaria de acrescentar que uma coisa é terminantemente proibida. Tudo bem, tudo tem seu tempo de amadurecimento, mas jamais pregue aos outros o que você não é capaz de fazer. Simples assim. Observando essa única regra, já conseguiremos manter um mínimo de honestidade e integridade. Você pode ver, eu confio, que seguindo essa linha de trabalho e este modo de vida, os seus próprios negócios individuais prosperarão fisicamente, mentalmente, moralmente e financeiramente, no entanto, apenas como as coisas adicionadas. Apenas como uma representação do seu estado de consciência aprimorado. Lembre-se que o principal objetivo da vida que você está vivendo a partir de agora, não é para melhorar o seu estado particular de vida, sem consideração pelo resto do mundo, mas para mostrar que a sua vida melhora à medida do desdobramento natural do seu estado de consciência, tornando-se instrumento para o plano divino. À medida em que esse desdobramento da consciência continua, e conforme você se volta para dentro, você descobre que Deus é, e que Deus é Espírito. Você vai descobrir que existe um universo espiritual e um plano espiritual para este universo. Humanamente, não estamos vivendo no plano espiritual. Humanamente, não somos parte do plano divino. Humanamente, nos separamos de Deus. De fato, é a separação do plano divino que constitui nossa humanidade. Se desistirmos de nossa humanidade, não faremos mais parte do ciclo de nascimento, maturidade, velhice, decadência e morte. Somos parte do plano infinito e eterno, no qual tomamos parte na eternidade. Agora, quando você se volta, nesta vida, para a sua consciência individual se desdobrando como sua vida, você descobre que está sendo usado cada vez mais para um propósito espiritual. Experiências como estas virão para você. Você pode acordar no meio da noite, incapaz de voltar a dormir.
Se você é sábio e se você está sinceramente seguindo este caminho, você vai levantar, lavar o rosto e mãos, sentar-se numa cadeira e dizer: tudo bem, Pai, aqui estou eu. Sente-se em paz e sossego, deixe que o Pai desenvolva seu plano através de sua consciência. Nesse momento, você pode, e depois você pode novamente não saber, qual parte você deve desempenhar no plano divino. Mesmo que isso não possa ser revelado a você neste momento, algo está sendo trabalhado no nível espiritual de consciência. Algo está acontecendo quando você é despertado durante a noite. Não descarte tais vigílias como mera insônia. Perceba que é um chamado de Deus e levante-se para fazer de você mesmo disponível como instrumento. Isso pode não acontecer apenas à noite. Isso pode acontecer no meio do dia. E quando isso acontecer, esteja disposto a ir para um canto o mais rápido possível para perceber sua unidade com Deus. Tudo que Deus é, eu sou. Minha unidade com Deus constitui minha unidade com o universo inteiro. Portanto, eu sou um instrumento para todo o bem de Deus, e isso flui para todos que o estão buscando. Você se torna um instrumento do plano divino, na medida em que aceita o chamado que vem a você de dentro. Você saberá quando vier, você não vai se enganar. É um puxão, às vezes até um puxão físico. Você vai reconhecê-lo como uma chamada para ficar sozinho, e sentar-se, e meditar. Pode ter algo a ver com seus próprios assuntos, e pode resultar em seu recebimento de alguma cura, aviso, orientação, advertência ou preparação, ou pode não ter nada a ver com você. Pode ser a atividade do plano divino em operação. Este livro começou com a afirmação de que Deus é infinito, consciência divina, desdobramento, revelando-se, manifestando-se e expressando-se como sua consciência individual. Então, não é uma coisa normal e natural saber e perceber que o Deus, que é a sua consciência individual, cuida dos negócios do Pai não só para você, mas para todo o universo? Como Deus pode ser a sua mente, e sua mente estar continuamente engajada apenas em preocupações pessoais? Se você aceita Deus como a consciência divina, infinita e universal, agindo, operando e aparecendo como sua consciência individual, então prepare-se para que sua consciência sirva a um propósito pelo benefício da humanidade. Este trabalho é a entrega, a renúncia do eu ao eu universal. É a rendição do senso pessoal de vida para o propósito da vida divina. Vamos começar a perceber um pouco mais completamente a declaração que usamos como nossa bandeira. Deus é consciência infinita, infinitamente revelando, desdobrando, e manifestando e expressando a si mesmo como nossa consciência individual. Comecemos a ver o que é esperado de nós, que temos a mente de Cristo Jesus. Podemos ser pessoais ou limitados depois disso. Se é realmente verdade que Deus é a nossa mente, como estamos agindo aqui fora, no mundo? Estamos humanamente vivendo de acordo com essa consciência que somos? Por que você acha que nós estamos no mundo, se Deus é nossa consciência individual? Não é demais esperar outro Jesus na Terra, quando cada um de nós tem a mente que estava em Cristo Jesus. Nós poderíamos ter 20 ou 30 pessoas com a mente de Jesus Cristo, se o suficiente de nós pudesse perceber, eu não estou vivendo uma vida pequena, pessoal e finita, na medida em que Deus está expressando a si mesmo como minha vida, meu ser, minha consciência, e o infinito está fluindo por mim. Qualquer pessoa no mundo que me toca, é automaticamente curada ou reformada por causa desse toque, porque Deus está se revelando, desdobrando-se e aparecendo como minha consciência individual. Por que uma pessoa não deveria poder tocar em Deus e ser curada e reformada? E se Deus é nossa consciência individual, por que não se aproximar do campo de nossa consciência que produz essa influência de cura? Não é esse o ensinamento de Jesus Cristo no Novo Testamento?
Como poderia uma mulher que empurrou a multidão e tocou a bainha de seu manto ser curada? Foi por causa de Jesus? Não, ele disse, é o Pai interior que faz as obras. Ele sabia que Deus era a consciência infinita de seu próprio ser. Você vê o que estamos fazendo a nós mesmos, enquanto continuamos em nosso estilo de vida egoísta e pessoal? Vivendo apenas para nós mesmos, nossos amigos e nossas famílias? Você não vê que nós estabelecemos limitações em nós mesmos? Deveríamos ter aprendido que Deus é mente individual, a única mente deste universo, e devemos persistir em nossos esforços para deixar para trás nosso modo egoísta de vida e aceitar o infinito como a medida de nossa vida. De quem é a culpa de não aceitarmos isso? Nossa! Em vez de pegar livros e usá-los como livros didáticos para uma maior compreensão, nós os lemos com a esperança supersticiosa de que, quando os terminarmos, nós seremos curados. Quantas vezes nos disseram, se você apenas ler este livro por tempo suficiente, obterá sua cura, ou se você aprender as afirmações neste livro, será curado? Isso é o que vem acontecendo, mas se ao invés disso, pegássemos um livro e disséssemos, que declaração da verdade está aqui que é a verdade do meu ser, nós encontraríamos a verdade em cada livro que lêssemos. Nós nem precisamos ir tão longe. Emerson nos disse que Deus é a mente universal, que essa mente é a mente do homem individual, e que todo homem é uma entrada para essa mesma mente, e para todos vale o mesmo. É isso que estamos dizendo aqui. Nós somos a entrada e a saída para o todo da atividade da mente de Deus. Então, se você fala da mente que estava em Cristo Jesus, você tem realmente falado de sua mente, sua alma, sua consciência. Portanto, se você acha que Jesus poderia curar e reformar nesta terra, você deveria saber que você mesmo deveria ser capaz de fazer o mesmo, já que a mesma mente que estava nele está em você. Naturalmente, somente na medida em que superamos o sentido físico, a mente de Deus é a nossa mente. Não poderia funcionar para nós como demonstração, como uma atividade ou via de demonstração, exceto na proporção em que individualmente nos purificamos do senso pessoal, isto é, do nosso ódio, amor e medo do erro. A mente que estava em Cristo Jesus é a mente de todas as pessoas andando pela terra, mas de nada vale para elas, a menos e até que conscientemente purguem seu pensamento ou mente de medo, ódio e amor ao erro. Consciência é suprimento. Vamos novamente usar a ilustração do dinheiro. Uma maneira de nos purificarmos, e assim manifestarmos a mente que estava em Cristo Jesus, é olharmos para o dinheiro, seja um quarto ou $100, e nos perguntamos, o que é isso? Então começamos com o entendimento de que, como matéria, é apenas um conceito. Nos Estados Unidos, é um conceito americano. Na Alemanha, é um conceito diferente. E na Inglaterra, ainda diferente. Na melhor das hipóteses, como um pedaço de matéria, é apenas um conceito, e seu valor varia, muda. Mas, como um símbolo de uma ideia espiritual, representa troca, representa valor. Pode representar uma via de gratidão. No entanto, mesmo em seu significado espiritual, é um efeito. Um efeito de quê? Da mente de Deus, divina consciência. Existe, a qualquer momento, qualquer poder neste dinheiro, ou mesmo na ideia que ele representa. Existe algum valor nisso? Ou é o poder e o valor na consciência que formou isso? Ao usarmos essas ilustrações, voltamos à laranja ou ao limoeiro. Agora você pode dizer, como sou grato por não acreditar que o suprimento esteja na laranja ou no limão, mas sim na vida aparecendo como a laranjeira ou o limoeiro que produz essa fruta. Contanto que eu tenha vida como a árvore, a fruta aparecerá.
Nunca mais vou colocar o valor na laranja. Mais uma vez, podemos voltar ao dinheiro e dizer, sou grato por ver que isso existe como um efeito, tanto quanto a laranja na árvore. Aquilo que lhe dá vida é a consciência que forma isso, e isso é a consciência de Deus, minha própria consciência individual. Se eu colocar dinheiro em uma mesa, ele está morto, inerte, e permanece morto. Não pode ir até você e não pode vir para mim. Mesmo que seja $1 milhão, ainda é inerte, morto. Algo tem que acontecer na sua consciência, ou na minha, para começar seu fluxo para você ou para mim. Esse algo é nossa consciência, que é a lei da atração para aquilo que está aparecendo como efeito. No momento em que você entender isso, você não terá mais apego por laranjas ou por dólares. Você não terá mais ódio, medo ou amor por eles. Você os vê pelo que eles são, um meio de troca. Você entende que eu, a consciência do meu ser, Deus, a consciência divina em mim, é a lei para esse meio dessa troca. E enquanto eu tiver essa consciência, essas coisas continuarão sendo atraídas por mim. No grau em que você tem essa visão, você tem a mente que estava em Cristo Jesus, nesse assunto de fornecimento. Se você entender isso, você tem a mente de Jesus Cristo, na medida em que se aplica ao suprimento, e você encontra-se capaz de satisfazer toda e qualquer demanda natural a seu respeito, até mesmo se você precisar de comida para uma multidão de 5.000. Lembre-se, se você procurar em seu bolso, você não pode encontrar nenhum dinheiro lá. Mas se você perceber que a demanda não está sendo feita no seu bolso, mas na sua consciência, que a sua consciência é Deus, e que, portanto, a sua consciência é infinita, você terá tudo o que você pode querer ou precisar. Vamos dar mais um passo. Vamos considerar os órgãos e as funções do nosso corpo. Até a época em que entramos na metafísica, acreditávamos que as questões da vida estavam no corpo. O coração, pensamos, poderia destruir nossa vida. Os pulmões afetariam a nossa saúde. E, finalmente, nossa vida. Mas, no ensino espiritual, a primeira coisa que nos é dita, e que achamos ser verdade é que Deus é o único poder, e que não há ação ou poder no corpo em si. Em algum período do seu desenvolvimento, você deve aceitar essas declarações como verdadeiras e dizer a si mesmo, por que tenho medo de um coração, um fígado ou um pulmão, se a ação ou a inteligência deles é a mente que os formou? Eu nunca vou temer o que órgãos ou funções possam fazer para mim. Que diferença faz o que está acontecendo em qualquer lugar do corpo? Se a consciência está controlando o corpo, então a consciência é a única coisa com a qual estou preocupado. Ter a mente que estava em Cristo Jesus sobre o tema da saúde significa ter a consciência de que as questões da vida estão em sua consciência, não nos órgãos e funções do corpo. Então, conforme você aprende a não odiar, temer ou amar o dinheiro, você aprenderá também a não odiar, temer ou amar os órgãos funções do corpo. Então você saberá, Deus, a mente em mim, é a lei para tudo que aparece como meu corpo. Deus, a mente em mim, é a lei para a ideia espiritual operando como corpo. Minha consciência disso age neste conceito chamado corpo físico. Essa forma, visível aos olhos, não é o meu corpo. É o conceito universal do corpo que Deus criou. Este conceito é governado de acordo com o grau de verdade que eu conheço sobre Deus e o corpo espiritual. A verdade que eu sei sobre Deus e o governo de Deus do corpo espiritual torna-se operativa como meu entendimento, controlando este conceito de corpo. Então, para ter a mente que estava em Cristo Jesus no que diz respeito às obras de cura, é impossível, olhando para o corpo, liberar o poder de cura, já que os problemas não estão no corpo ou nos músculos, mas estão na consciência governando os músculos, órgãos ou funções do corpo. Você deve se livrar da crença universalmente aceita do corpo governando a vida,
e aceitar a verdade de que a vida governa o corpo. Você deve fazer uma reversão absoluta da crença mundial de que o coração, o estômago ou os pulmões controlam a vida. Você não adquire a mente que estava em Cristo Jesus indo à igreja, nem orando de joelhos, e nem a obtém dando 10% de sua renda a uma igreja. Você tem a mente de Cristo Jesus por uma percepção consciente de que Deus é a mente em você, que Deus é a mente do seu corpo e trabalho, e que essa mente controla a sua própria formação, que é o ser espiritual e o corpo espiritual. Através deste entendimento, você é uma lei para este conceito do corpo. Qualquer um de nós pode ter a mente que estava em Cristo Jesus sobre o assunto de suprimento, saúde ou harmonia, mas apenas no grau em que podemos nos levar a não odiar, amar ou temer os órgãos e funções do corpo, ou dinheiro, ou erro de toda e qualquer forma e natureza. Estamos vivendo a vida do Mestre no grau em que absorvemos esses ensinamentos do Mestre, e devemos fazê-lo conscientemente. Não podemos nos sentar e esperar que a mente de Deus desça e faça algo por nós. Devemos nos elevar em uma consciência perceptiva da vontade de Deus governando o seu universo, e ao mesmo tempo, deixarmos de amar, odiar ou temer erros de qualquer nome ou natureza. Pare de temer qualquer coisa ou alguém no mundo externo, isto é, no mundo do efeito. Jesus tinha esse entendimento tão altamente desenvolvido que ele nem mesmo reconhecia o solo para suportar seu peso. Quanto mais alto nos elevamos, mais entendemos que é a consciência, Deus, que nos mantém e nos sustenta. E ao mesmo Deus, estejamos no ar, na terra ou na água. Olhando para uma moeda de 25 centavos, eu poderia muito bem pensar, você não vai me sustentar por muito tempo. Mas, suponha que eu pense no espírito que anima e forma aquela moeda. Este espírito não me sustentará? Sim, pela eternidade. Qualquer densidade, qualquer materialidade consiste em buscar sustento na moeda de 25 centavos, em vez do espírito que a anima. Nossa densidade e nossa materialidade continuam enquanto olhamos para os órgãos e as funções do corpo para nos manter e nos sustentar, em vez de perceber, eu sei. O espírito que formou este corpo é o espírito que sustenta-o até a eternidade. Agora podemos entender por que Jesus disse, eu tenho carne para comer que não conheceis. Todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Se bebe da água, você será uma fonte de água. Por quê? Porque, quando percebemos que não estamos vivendo de alimentos ou vitaminas, e que não vivemos só de pão, somos alimentados por dentro, nós somos eternos. Para o nosso sentido atual, precisamos de pão, mas não é isso que nos mantém por algo entre 60 e 100 anos. Nós estamos sendo alimentados por esse entendimento de dentro. O mesmo espírito que anima o dólar, anima também o corpo. O mesmo espírito, que animou nosso corpo aos 10 anos ou aos 30 anos, pode animá-lo aos 1000 anos de idade. Se é o espírito que anima e nos sustenta aos 10 ou aos 30 anos, então deve ser o espírito que nos anima aos 1000 anos de idade. E se isso não é verdade, o ateu estará certo. Somos apenas peças de máquinas que se desgastam. Mas nós adotamos o ensinamento, a religião ou a filosofia, chame-o pelo nome que você quiser, que diz, não vivemos só de pão, mas pelo Espírito de Deus. Nós não somos alimentados, nem somos prejudicados pelo que entra na boca, mas por aquilo que sai da consciência. Em todas as áreas de nossa experiência, voltamo-nos para a orientação do ensinamento do Mestre. No campo das relações humanas, tomamos o ensinamento do Mestre. Quem é minha mãe ou meus irmãos? Qualquer que faça a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Precisamos, então, continuarmos a viver nossas vidas em devoção servil aos parentes de sangue,
independentemente de estarem eles, ou não, no caminho de nosso próprio desdobramento? Ou deveria nossa vida ser tão elevada que um caminho se abre, permitindo-nos seguir o nosso próprio sentido de desdobramento? À medida que aprendemos a amar nossos próximos como a nós mesmos, não vamos descartar nossos parentes ou amigos, mas vamos manter nossa própria identidade. Fazemos isso vivendo de acordo com nosso mais elevado conceito de vida, de acordo com nossa própria ideia de desdobramento, e gastando tanto tempo quanto possa na companhia daqueles que estão no nosso caminho. Fim do áudio de uma palestra do grande espiritualista Joel S. Goldsmith. A ciência da criação.